Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria, um bem comum, né, ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta, que esteja definitiva, né. Então, Ateísmo em Debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né, como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até, cristãos. Isso é um desafio enorme, porque, encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que, o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de você fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando 2 lados, né, e para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até, impossível, né, mas essa sensação é importante que a gente tenha essa sensação de ouvir os 2 lados, né, seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que, não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante a gente porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro, talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos analisar uma questão bem espinhosa que emerge diretamente do material que a gente tem em mãos. O que realmente configura intolerância religiosa? Onde é que a gente traça a linha, né? Entre a crítica legítima de ideias, que é essencial, e o desrespeito que vira intolerância. E um ponto crucial: quem pode ser intolerante aqui? Só os críticos da religião? Ou talvez os próprios religiosos também? Exato. A questão fundamental que a gente vai tentar desdobrar aqui é justamente essa. Como é que se diferencia uma crítica válida a crenças, dogmas, instituições religiosas de um ato claro de intolerância contra indivíduos e a fé deles? Essa distinção é sempre, assim, tão clara na prática? Bom, eu vou argumentar que é vital. E mais, que é possível sim distinguir a crítica de ideias, mesmo que ela seja dura, da intolerância contra pessoas. Eu defendo que a liberdade de expressão protege essa crítica e que o foco deve ser sempre nas ideias, não nos indivíduos. Isso vale, claro, tanto para ateus quanto para religiosos que criticam outras crenças. Já a minha perspectiva, é que essa linha é muito mais tênue, sabe? Mais permeável do que parece à primeira vista. Eu vou argumentar que certas críticas, dependendo da forma ou do conteúdo, especialmente quando tocam em símbolos sagrados, podem sim cruzar para o campo da intolerância, justamente por causa da conexão profunda que existe entre fé e identidade pessoal. E vou sustentar também que a intolerância pode vir sim dos dois lados. Certo. Então, minha posição se baseia na necessidade de separar claramente a análise crítica de sistemas de crenças, de doutrinas ou mesmo de ações institucionais, da agressão ou da discriminação contra indivíduos ou grupos pela fé que eles têm.
O material que examinamos traz exemplos disso, né? Críticas a dogmas religiosos, tipo a infalibilidade bíblica ou a questão da virgindade de Maria, ou até a lógica que é apresentada naquele meme do açougueiro versus o médico ateu, que no fundo questiona a primazia da fé sobre a competência técnica. Tudo isso se insere no campo do debate de ideias. Até mesmo representações artísticas, que alguns podem achar provocativas, como a imagem da atriz com a Bíblia ou aquela da criança descartando a religião, elas podem ser lidas como críticas a conceitos, por exemplo, a repressão sexual feminina pela igreja ou a ideia de doutrinação infantil, e não necessariamente como ataques diretos aos fiéis. O material reforça isso. A maioria das pessoas na enquete do Facebook associou intolerância a atos concretos, tipo discriminação ou perseguição. A própria análise via IA, que é mencionada na fonte, embora ressalte o contexto, valida a crítica a ideias. E a gente não pode esquecer o que o material aponta sobre aquela tática, né? Vista lá nos debates do Sotomayor, de rotular qualquer crítica como intolerância só para desviar do argumento central. Criticar a hipocrisia de líderes religiosos ou usar dados estatísticos para analisar correlações sociais, como aquelas mencionadas entre certos grupos evangélicos, bolsonarismo e feminicídio, é um exercício de análise crítica, não intolerância por si só. Entendo a defesa da crítica de ideias, mas veja bem, o mesmo material revela a complexidade e a subjetividade dessa fronteira. A análise via IA citada na fonte não só valida a crítica, ela também adverte que o contexto é crucial e pode facilmente transformar uma crítica em percepção de intolerância, como no caso das piadas ou da imagem da atriz que você mencionou. E não é um detalhe menor que uma parcela significativa dos participantes das enquetes considere sim críticas públicas ou piadas como intolerância. Isso mostra que existe uma percepção real de ofensa em parte do público. Aquele sentimento de ataque pessoal relatado por religiosos nos debates não pode ser simplesmente descartado como tática. Para eles, é uma experiência genuína. A própria fonte admite que certas imagens, como aquela que representa um ato de desrespeito a símbolos religiosos, ou mesmo a dos pés de Jesus, são consideradas pesadas até por quem não é religioso. O ponto nevrálgico aqui, para mim, é a conexão intrínseca que muitos fazem entre a fé deles e a própria identidade, aquela ideia de minha religião sou eu. Então, quando símbolos ou crenças centrais são ridicularizados, são atacados, mesmo que a intenção seja criticar a ideia, a percepção do fiel pode ser, e compreensivelmente, a de um ataque pessoal direto. Portanto, a forma e o conteúdo da crítica são, sim, fundamentais, e a linha da intolerância pode ser cruzada tanto por críticos que se excedem, quanto por religiosos muito dogmáticos que não aceitam nenhum questionamento. Vamos então ao centro dessa tensão? O primeiro ponto que emerge claramente é essa distinção entre criticar ideias e atacar pessoas. O material sugere que focar na substância das crenças, por exemplo, apresentar argumentos racionais contra a existência de Deus, ou analisar criticamente o papel histórico de religiões na opressão de mulheres, ou mesmo desmontar a lógica de dogmas específicos, isso é fundamentalmente diferente de ofender ou discriminar alguém por ser religioso. O exemplo do meme do açougueiro e do médico é bem ilustrativo. A crítica ali é sobre a lógica da escolha numa situação crítica, confiar na fé ou na expertise médica. Não é uma zombaria do indivíduo que tem fé. Aquele princípio ataque ideias, não pessoas, mencionado na fonte como um lema de grupos ateístas, me parece um norte essencial, sabe? Manter o foco na argumentação, mesmo que ela seja contundente, evita cair na intolerância. Mas será que essa separação é tão funcional assim no mundo real? O próprio material nos dá exemplos que desafiam essa clareza toda. Pensemos naquelas imagens mais fortes mencionadas. Chutar uma cruz, retratar uma figura sagrada como Jesus de forma que é considerada desrespeitosa por muitos, como uma drag queen. Como é que a gente consegue separar na prática o ataque ao símbolo da ofensa ao crente que vê naquele símbolo a representação máxima da sua fé, da sua identidade? A intenção de quem critica pode ser a mais intelectualmente honesta possível, criticar a instituição, a hipocrisia ou o dogma.
Mas a recepção, como a fonte bem coloca ao dizer que a ofensa não está no ato em si, mas na percepção de quem ouve, pode ser devastadora. Essa percepção de ataque pessoal, essa dor sentida pelo fiel, mesmo que não seja a intenção do crítico, ela não pode ser simplesmente ignorada. Não seria essa própria agressão percebida uma forma de violência simbólica que já beira a intolerância? Isso nos conecta diretamente ao segundo ponto crucial: o papel do contexto e da intenção versus o impacto percebido. O material insiste na importância de contextualizar a crítica. Aquela imagem da atriz pornô com a Bíblia, por exemplo. Fora de contexto, parece só uma provocação gratuita. Mas, se contextualizada como uma crítica à repressão sexual historicamente imposta por certas vertentes religiosas, ela ganha outra dimensão. Vira um argumento social, por mais desconfortável que seja para alguns. O mesmo vale para a imagem da mão sangrenta. O material contextualiza, não como uma acusação a todos os cristãos, mas como uma crítica à violência histórica e institucional ligada ao cristianismo, usando inclusive dados e correlações sociais observadas: feminicídio, bolsonarismo, certos grupos evangélicos. A chave aqui é a transparência, eu acho. Explicar a intenção, apresentar a base da crítica, seja ela filosófica, histórica, sociológica, ajuda a mantê-la no terreno da liberdade de expressão e do debate de ideias. E isso a diferencia de um ataque gratuito e, portanto, potencialmente intolerante. Eu concordo que o contexto é relevante sim, mas ele funciona como um escudo absoluto contra a acusação de intolerância. Eu tenho minhas dúvidas, e o material parece ecoar essa incerteza. Ele alerta para o risco de interpretações hostis, mesmo com contexto. A análise via IA, como a gente já mencionou, adverte que imagens fortes combinadas com texto crítico podem ser muito mais polêmicas e facilmente interpretadas como intolerância independentemente da intenção ou do contexto fornecido. Aquele relato na fonte sobre o desconforto do próprio autor com uma das imagens de Jesus sugere que existe sim um limiar de sensibilidade que pode ser cruzado mesmo para quem se propõe a criticar. A intenção pode ser a mais pura crítica intelectual, mas se o impacto no receptor é de humilhação, de ataque à sua dignidade ou aquilo que lhe é mais sagrado, a gente pode simplesmente dizer que a culpa é da percepção dele. Ou será que a forma da crítica, pelo seu potencial ofensivo inerente, já não carrega em si um elemento de intolerância? Um terceiro ponto que o material levanta de forma bem direta é o uso da acusação de intolerância como uma ferramenta estratégica. A análise aponta que, especialmente em debates públicos como aqueles mencionados com o solto maior, a tal carta da intolerância religiosa é frequentemente sacada por líderes religiosos para desviar de críticas substanciais às suas doutrinas, práticas ou até mesmo condutas pessoais, como enriquecimento às custas dos fiéis. Funciona como um escudo retórico, né? Para evitar o debate de mérito. Portanto, uma dose de ceticismo é necessária quando a gente ouve essa acusação, para discernir se ela é legítima ou se é só uma manobra para silenciar o questionamento. A gente não pode permitir que o medo de ser rotulado como intolerante impeça a crítica fundamentada de ideias e instituições. Eu reconheço que o material aponta para esse uso estratégico e ele certamente existe, não tenho dúvida. Contudo, seria um erro reduzir todas as alegações de intolerância a meras táticas. O mesmo material menciona o risco real de críticos da religião, como ateus, irem a extremos, usando uma linguagem excessivamente agressiva ou, como diz o texto, queimando pontes. A preocupação genuína em não ser intolerante, que motiva discussões como esta nossa, e a própria existência de leis que protegem contra a discriminação religiosa, mostram que o problema é real, não é só uma invenção. O fundamentalismo religioso, definido na fonte como a recusa em aceitar crenças diferentes, é claramente uma forma de intolerância vinda do campo religioso. Mas a crítica que descamba para o escárnio generalizado, para a desumanização do crente, também configura intolerância, vinda do outro lado. A questão não é unilateral, entende? Ambos os lados podem ser intolerantes. A linha tênue para todos. E isso me leva ao último ponto que eu gostaria de trazer, que é a comparação cultural sugerida no material.
O contraste entre a reação frequentemente ofendida que a gente observa em setores do cristianismo e a postura que é atribuída ao budismo é interessante. O material levanta a hipótese de que essa facilidade em se sentir ofendido no cristianismo poderia estar ligada a uma certa noção de centralidade, talvez um ego cósmico tipo o universo gira em torno da minha crença, enquanto o budismo, com seu foco no desapego, seria menos suscetível a esse tipo de reação. Se isso for verdade, reforça a ideia de que a ofensa é, em grande medida, uma resposta culturalmente condicionada e não uma reação universal inevitável à crítica de ideias religiosas. A dificuldade em ofender um budista, como mencionado, seria um indicativo disso. Essa comparação é instigante, sim, sem dúvida, mas talvez corra o risco de uma generalização um pouco excessiva. O material foca no exemplo budista, mas não aprofunda as reações e sensibilidades de inúmeras outras tradições religiosas pelo mundo afora. Além do mais, focar demais na psicologia ou na cultura de quem se sente ofendido pode ter o efeito indesejado de minimizar a responsabilidade de quem emite a crítica. A questão central, para mim, permanece. Independentemente das raízes culturais ou psicológicas da ofensa, existem formas de expressão pela sua virulência, pelo uso deliberado do escárnio, pelo ataque a símbolos que são vitais para a identidade de um grupo que objetivamente corroem um respeito mútuo, que minam a possibilidade de coexistência pacífica. Se a resposta for sim, então essas formas de expressão se aproximam perigosamente da intolerância, venham de onde vierem. Ao final desta análise, então, baseada no material que a gente discutiu, a minha convicção se fortalece. É absolutamente crucial defender o espaço para crítica de ideias, de doutrinas, de instituições religiosas, mesmo que essa crítica seja feita de forma contundente, usando humor ou arte. A intolerância real, aquela que a gente deve combater, se manifesta na discriminação, na perseguição, no ataque a pessoas por terem ou não terem uma crença. E como o material sugere, precisamos estar atentos ao uso da acusação de intolerância como um artifício para calar debates necessários e legítimos. Por outro lado, o que essa análise também evidencia, e muito bem, é a complexidade e a delicadeza dessa fronteira. A gente não pode subestimar como a forma da crítica é recebida. O contexto importa sim, mas a percepção de quem se vê atingido na sua identidade mais profunda, que está entrelaçada à fé, também é um fator real e significativo. E ignorar o potencial de dano e alienação de certas abordagens, mesmo que não intencionais, pode levar a um discurso que, na prática, acaba gerando mais hostilidade do que compreensão, se aproximando daquilo que a gente tenta definir como intolerância. E essa responsabilidade, eu insisto, recai tanto sobre os críticos quanto sobre os defensores da fé. Fica claro, portanto, que a questão de onde exatamente se situa a linha entre crítica e intolerância é complexa, com argumentos válidos de ambos os lados, como o próprio material demonstra. Não tem mesmo respostas fáceis. De fato, e reconhecer essas múltiplas facetas e tensões é talvez o primeiro passo para uma compreensão mais profunda, ainda que nosso desacordo sobre o ponto exato dessa linha divisória persista. O material nos oferece muito sobre o que pensar e a reflexão, com certeza, não se esgota aqui.